Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje na primeira leitura, que é o início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, uma carta belíssima, que junto com a carta aos Romanos são das principais cartas, o maior conteúdo doutrinal que São Paulo nos deixou de modo concreto. A primeira carta aos Coríntios vai tratar de temas como o do celibato, dos sacerdotes, como da Eucaristia, como da tradição da igreja e, sobretudo, sobre a ressurreição dos mortos. Mas no início da carta, onde vemos que São Paulo repete várias vezes, praticamente em toda a frase, ele repete o nome de Jesus. E aqui já uma ideia belíssima, de ter sempre o nome de Jesus nos nossos lábios. O nome Jesus significa o Senhor, Yahvé, Javé salva. Portanto, esse nome que já em si mesmo traz a salvação. São Paulo, numa outra carta, vai dizer que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos abismos, e que toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, possamos sempre ter o nome de Jesus, que é um nome poderoso nos nossos lábios, aquele que é o nosso intercessor, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Deus, que por amor se fez homem e ofereceu a sua vida na cruz. Mas continua São Paulo, em meio a essa repetição constante do nome de Jesus, afirmando, no versículo 5, estamos no primeiro capítulo, obviamente, é o início da carta aos Coríntios, diz o seguinte, que em Cristo fomos enriquecidos em tudo, na medida em que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre, no caso, os de Corinto, mas isso podemos aplicar a cada um de nós. Então, essa ideia de que na medida em que nos firmemos na fé, na medida em que o testemunho de Jesus, portanto, aquilo que está na origem da nossa fé, quem é Jesus? O que ele faz por nós? O que é que ele ensina? Ou seja, quanto mais esse testemunho seja acolhido por cada um de nós na nossa vida, através do ato de fé, mais somos enriquecidos. Enriquecidos, por um lado, porque nos colocamos sempre mais abertos à ação da graça de Deus, do Espírito Santo, mas enriquecidos por essa verdade mesma de saber que somos amados, de ter essa convicção profunda de que o Senhor sempre nos acompanha e que o seu amor é algo infinitamente presente, que nada, nem ninguém poderá nos separar. E, no final, São Paulo diz o seguinte, que é Ele que nos dará a perseverança no comportamento irrepreensível. Essa palavra é tão importante. Importante porque nós somos, queridos irmãos, queridas irmãs, e eu sou o primeiro aqui a me colocar nessa condição, somos inconstantes. Quantas vezes, falo novamente de mim mesmo, não fiz propósitos de mudança de vida, de deixar de lado um determinado comportamento, de trazer para a minha vida, através de uma prática constante, alguma virtude, e essa intenção, esse propósito, acabou ficando no passado, justamente pela minha inconstância. E ter essa certeza também que quem nos dá a força de perseverar é o próprio Deus. Isso é muito importante para que, diante dos nossos propósitos, e que temos tantos, todos nós queremos melhorar, todos nós queremos ser melhores, porém, temos que partir da humildade de que sozinhos não seremos capazes, que somos inconstantes, que mudamos, como o vento muda de posição. E somente implorando, somente nos colocando diante do Senhor com constância, é que poderemos perseverar. Nesse sentido, o Evangelho de hoje nos dá um alerta
que no fundo vai completamente em harmonia com o que acabamos de dizer sobre a primeira leitura, quando Jesus adverte para o fato de que o dia do Filho do Homem, ou seja, quando ele voltaria glorioso para julgar a todos, o que a gente chama popularmente de juízo final, seria como um ladrão que de noite invade uma casa, ou seja, você nunca sabe quando vai ser e, portanto, é necessário vigiar. E essa vigilância que nós devemos ter com nós mesmos na nossa vida deve sempre partir da humildade de reconhecer que sim, queremos, mas sozinhos não podemos. O Senhor vem em nosso auxílio. Por outro lado, a segunda imagem que Jesus usa é ainda mais forte quando fala desse empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados. Aqui uma ideia muito importante, que não somente eu tenho que fazer essa vigilância por mim mesmo, não somente eu tenho que procurar humildemente, estar sempre junto com o Senhor, fazendo exame de consciência, fazendo penitência quando necessário, pedindo perdão, mas sobretudo, procurando caminhar na graça, fortalecendo-me no testemunho de Jesus, lembremos da primeira leitura, porém também devo cuidar dos outros. Isso é verdade nas famílias, os pais com os filhos, mas em todos os âmbitos, com os meus amigos, na minha sociedade. Enfim, isso significam tantas coisas. Nosso dever, a nossa obrigação de contribuirmos na missão da igreja de evangelizar, o dever dos pais e das mães de serem, acima de tudo, um testemunho de coerência de vida cristã antes e juntamente com o anúncio com a boca. E para anunciar com a boca tem que conhecer também, procurar também estar sempre mais com a fé na ponta da língua. Por isso eu preciso ler, preciso estudar. Mas acima de tudo, perseverar na oração. Lembremos do exemplo de Santa Mônica, que cuidou do seu filho, teve 3 filhos, 2 homens e uma menina, e sobretudo com Agostinho, ela perseverou até o fim, não deixou de orar por ele, não deixou de derramar lágrimas por ele. Nesse sentido, e assim concluo, porque penso que assim podemos sintetizar tudo o que foi dito. A oração de hoje da missa, a oração principal chamada oração da coleta, que é a oração inicial, penso que colocava todos esses elementos juntos ao dizer o seguinte: ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos. Atenção no que vai ser dito agora. Pela intercessão de ambos, de Agostinho e Mônica, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. É assim, queridos irmãos, que saibamos reconhecer humildemente as nossas faltas, que saibamos reconhecer humildemente os nossos limites, e assim sempre perseveremos, e assim sempre possamos crescer na nossa união com Deus e nos convertermos assim em verdadeiros intercessores para as pessoas que amamos, que por uma razão ou outra estão longe de Deus, estão longe do bem, estão longe da verdade, mas que não devemos nos desesperar, que não devemos nos dar por derrotados, mas com humildade, chorando em primeiro lugar, repito, os nossos próprios pecados, possamos sempre mais, unidos a Jesus, saber que Ele há de tocar os corações de cada uma dessas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.